Bom, então, boa tarde a todos e a todas. A gente está começando agora a nossa mesa redonda aqui do Bloco Temático de Violência. Eu quero começar dizendo que eu me sinto profundamente honrada e também é um prazer enorme estar aqui na moderação dessa mesa com, acho que as duas principais referências que a gente tem para o estudo das violências, a professora Cecília Minaio e o professor Sérgio Adorno. Essa eu acho que é uma oportunidade única, né? A gente ter os dois em uma mesa para discutir um tema que é tão importante hoje, o panorama atual da violência no Brasil, considerando todas as questões que a gente tem passado e os desafios que se colocam. Eu vou fazer uma apresentação rápida dos dois, acho que eles também não precisam de muitas apresentações, mas eu vou fazer uma apresentação rápida e depois eu passo a palavra para a professora Minaio e para o professor Sérgio Adorno. Bom, a professora Cecília Minaio é socióloga, mestre em antropologia social e doutora em saúde pública, é pesquisadora emérita da Fundação Oswaldo Cruz e da FAPERJ e pesquisadora 1A do CNPq. A professora Minaio foi fundou o CLAVES, né, que é uma instituição de referência para a gente, extremamente importante no campo dos estudos sobre violência e saúde, o Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde, Jorge Carelli, onde ela é coordenadora científica. Ela é a principal referência nos estudos sobre violência e saúde no Brasil, tem uma produção muito vasta e que, para a gente que estuda essa temática, é de passagem obrigatória, né? A gente não pode estudar violência e saúde sem passar pela grande contribuição da professora Cecília. O professor Sérgio Adorno é sociólogo, professor titular de Sociologia do Departamento de Sociologia da USP. Ele foi coordenador do NEV até 2020, atualmente é coordenador científico do CEPID, FAPESP, também do NEV e USP, é pesquisador no ar do CNPq, e assim como a professora Cecília, é a maior referência nos estudos de sociologia da violência no Brasil. Ele tem estudos que contribuíram para a constituição do campo e foi um dos fundadores do NEV, um núcleo de apoio à pesquisa da USP, que se dedica ao estudo da violência e violações de direitos humanos. Assim como a professora Cecília, a produção do professor Sérgio também é vasta e também é uma produção de referência para a gente que estuda a violência. Então, dito isso, eu me sinto feliz, honrada, eu acho que essa mesa é uma grande oportunidade de ter vocês dois juntos. Eu passo a palavra para a professora Cecília, e em seguida para o professor Sérgio Adorno, já agradecendo muitíssimo a presença de vocês aqui, que vai, acho que, engrandecer muito nossas discussões. Obrigada. Maria Fernanda, estava previsto o Sérgio falar primeiro. Tudo bem. Eu acho que faz sentido, porque ele vai dar uma visão sociológica mais geral e eu aprofundo para a questão da saúde. Tá ótimo. Então, você aceita, Sérgio? Não, eu aceito, claro. Vindo de você, para mim, um pedido, vamos dizer assim, mandatório. Certo? Obrigada. Mas é claro que é sempre bom ouvir você, porque a sua fala é sempre... foi uma fala, ao mesmo tempo, fundadora e é sempre renovadora. Mas eu aceito essa missão. Eu acho que é bom, porque daí eu vou falar mais, de fato, mais amplamente, e eu acho que você pode, evidentemente, dar uma dimensão mais do campo da epidemiologia. Né? Enfim, então vamos lá. Bom, eu também quero agradecer deixa eu ver onde é que está o meu... Também quero agradecer o convite especial da Maria Fernanda, professora Maria Fernanda, e do Congresso de Epidemiologia. Me sinto muito honrado. Né? Eu vou fazer um breve histórico de como é que epidemiologia e sociologia se encontraram aqui no Brasil, e depois eu vou fazer alguma pequena reflexão sobre, vamos dizer assim, o que seria uma sociologia para pensar a questão da violência, ou pelo menos algumas diretrizes para se pensar a pesquisa e as explicações teóricas do campo da sociologia. Então, eu vou falar eu resolvi não fazer uma apresentação de dados e de números, porque eu sei que aqui é um campo onde
boa parte dos pesquisadores é altamente qualificada e a minha contribuição talvez fosse até muito limitada, né? Então, eu vou falar um pouco sobre, talvez, aquilo que se fale menos no campo, propriamente dizendo, da epidemiologia, né? Para isso, eu vou me referir às origens do Núcleo de Estudos da Violência, da USP, na qual inicialmente eu e o professor Paulo Sérgio Pinheiro tomamos a iniciativa de criar esse núcleo junto ao antigo Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, né, a qual posteriormente veio se associar a doutora Nancy Cardia e outros pesquisadores, dentre os quais a professora Maria Fernandes, né. Quando nós pensamos na criação do Núcleo da Violência, isso foi no final dos anos 70, nós estávamos atravessando o chamado período da transição democrática, né? Tal como nas experiências de transição democrática que ocorreram na Europa, vamos dizer, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Sobretudo na chamada Europa continental, né? Na França após a ocupação alemã, depois no Portugal do salazarismo, na Espanha do franquismo, não é? A tendência, não é? Ainda que tenha esse longo prazo, foi, à medida que a democracia foi se consolidando, não só como sistema político, mas como uma espécie de modo de existência da vida social nessas sociedades, foi havendo uma espécie de redução das oportunidades de resolução de conflitos com apelo à violência, né? Então, houve uma espécie de, se a gente pudesse dizer, quase que uma simultaneidade entre a transição, né, e a pacificação interna da sociedade. É claro que as histórias são muito particulares, elas não são lineares, é claro que muitas vezes avançou-se numa direção, não tanto em outra, é claro que, sobretudo na Espanha, heranças franquistas permaneceram ainda muito vivas durante muito tempo, Portugal também um pouco, não é? Mas, de qualquer maneira, esse processo aconteceu e vários estudiosos mostram que foi uma tendência, de alguma maneira, muito geral, que ocorreu nas tendências de democratização que se verificaram na Europa e no mundo, de modo geral, a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, né? No Brasil, no entanto, o que aconteceu? A transição democrática não foi acompanhada da pacificação interna da sociedade, né? Ao mesmo tempo que foi reduzindo, né, o arbítrio policial nas questões ligadas à resistência à ditadura, nos movimentos de protesto político, né? Não foram erradicados completamente, mas eles foram, as oportunidades foram sendo reduzidas, há uma explosão de conflitos que tomam a forma de delinquência, né? Então, o crescimento da delinquência comum, né? Sobretudo os crimes contra o patrimônio e contra a vida, né? A emergência do crime organizado, sobretudo em torno do tráfico de drogas, né? Depois ele vai se modificar, vai se expandir, e hoje as formas de crime organizado são bem mais complexas do que eram há 40 anos atrás, né? Uma verdadeira explosão de conflitos nas relações interpessoais e intersubjetivas, briga de vizinho, briga de casal, conflitos entre gêneros, conflitos entre gerações, conflitos entre pais e filhos, entre amigos, entre colegas do trabalho e, sobretudo, de vizinhança, né? E que estavam convergindo muito rapidamente para desfechos fatais, né? Não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, nós sabemos que a história da sociedade, sobretudo na emergência do mundo moderno, teve que lidar com esses conflitos interpessoais que resultavam em mortes, não é? Mas a tendência de longo prazo, como mostram os estudos clássicos, não é? É que desde 1850, esses desfechos fatais, os homicídios que ocorrem nas relações interpessoais foram reduzindo, chegando a um patamar, vamos dizer assim, quase que de estabilidade, pouca mudança.
né? Agora, aqui no Brasil, né, a delinquência, o crime organizado, as graves violações de direitos humanos, sobretudo através da violência policial, né, e a explosão de conflitos das relações interpessoais caminhou, né, para e passo com a transição democrática na direção da consolidação da democracia no Brasil, né? Esse é um período de número de mortes, é o período também da existência de esquadrões da morte e, sobretudo, é o período também de uma explosão de assassinato de crianças e adolescentes, né? Então, claro que tudo isso começou a chamar atenção, do campo científico e, particularmente, das ciências sociais, não é? Não era o estudo da violência, o estudo do crime, não era um objeto relevante na história das ciências sociais no Brasil, não é? Os objetos relevantes era o desenvolvimento social, era a questão da luta de classes, era a questão da industrialização, da urbanização, não é? Do crescimento demográfico, não é? O crime era um assunto pouquíssimo tratado, não é? Mas a partir dos anos 80, não é? E sobretudo no final dos anos 80, vários espaços sociais vão sendo criados e o tema vai sendo incorporado à agenda de pesquisa, não é? Inicialmente de uma maneira modesta, ainda com muitos, vamos dizer, o formato dos trabalhos eram muito ainda ensaísticos, não é? E pouco a pouco eles foram assumindo a forma de estudos baseados em investigação empírica, com populações e universos empíricos mais controlados e, vamos dizer, com metodologias mais sólidas, não é? Esse é um período, então, da formação do campo da sociologia da violência no Brasil, eu diria particularmente entre 1980, 1990 e 2000, não é? E os temas da violência, né? As tendências do crime, o crime organizado, a violência nas prisões, assassinato de crianças e adolescentes, não é? O desempenho das polícias, a organização policial, não é? Foram temas que começaram a atrair atenção em espaços como a ANPOC, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Ciências Sociais, e as chamadas associações disciplinares, né? A Sociedade Brasileira de Sociologia, a Sociedade Brasileira de Antropologia e a Sociedade Brasileira de Ciência Política. Todas elas começaram a criar os seus grupos de trabalho, grupos de pesquisa que abordavam os temas da violência. Desde o início, nós encontramos uma grande dificuldade, que era o fato de que nós não contávamos com uma coleção de dados primários que nos pudesse, de alguma maneira, orientar no entendimento das principais tendências, não é? Os dados eram provenientes, sobretudo, dos registros policiais organizados no âmbito das secretarias de segurança pública, não é? A base eram os boletins de ocorrência e os inquéritos policiais, e eles se caracterizavam por irregularidades, lacunas, a precariedade dos registros e das classificações. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu e uma pesquisadora trabalhando a classificação vamos dizer, dos crimes, para poder verificar a consistência dos dados, encontramos na grande categoria crimes, a categoria suicídios, né? Quer dizer, a gente ficava até assustado com essas, né? Então, um dos primeiros esforços era, por um lado, tentar melhorar a qualidade dos registros policiais. É claro que isso implicava numa série de conflitos com as agências policiais, que não nos ouviam, ou pelo menos não queriam nos ouvir, não é? E, por outro lado, não é? Havia o problema de que a gente não tinha um acesso também adequado, né? Quer dizer, o acesso dependia muito da autoridade no plantão, né? Então, um dos esforços que foram feitos, não só pelo Núcleo de Estudo da Violência, mas vários outros centros que foram criados no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Pernambuco, no Ceará, em Brasília, no Rio Grande do Sul, só para lembrar os maiores relevâncias, era, de alguma maneira, você encontrar uma fonte
que pudesse ser alternativa e, ao mesmo tempo, pudesse que possibilitasse uma espécie de comparação e que pudesse, vamos dizer, de alguma maneira, avaliar constantemente os dados dos registros policiais. O dado dos registros policiais, eles apresentavam uma característica que era não só os dados da vítima, mas, eventualmente, os dados do agressor. Não é? Mas isso dependia muito do registro durante a ocorrência e, sobretudo, dependia de investigações policiais. Não é? E nós sabemos que há uma enorme disparidade entre o registro da ocorrência e a investigação policial, que vai, na cadeia, vai gerar o que a gente chama de impunidade penal. Não é? Então, foi nesse momento que nós encontramos uma fonte que parecia muito mais confiável, né? Parecia e se mostrou mais confiável, que eram os dados de registro de mortalidade da área de segurança de saúde pública. Né? E, para isso, em São Paulo, foi fundamental a influência dos estudos da professora Maria Helena Prado Jorge, da Faculdade de Saúde Pública. Né? A Maria Helena nos ensinou a olhar os dados, nos ensinou a tentar fazer as comparações e, mais do que isso, nos apresentou o que se fazia de melhor a qualidade neste campo das relações entre violência e saúde. Então, foi neste momento que nós conhecemos a Fiocruz, nesse momento nós tivemos um contato mais próximo com a Maria Cecília Minaio, um contato mais próximo também com o IBGE, o trabalho que era feito no IBGE, né? E então começamos a aprender com os epidemiologistas a lidar com dados mais confiáveis, né? E aprender a lidar com um tratamento mais sofisticado desses dados. Né? O núcleo de estudos, nesse sentido, durante muito tempo, foi concentrando-se no estudo dos homicídios. Por quê? Porque os homicídios estavam se mostrando não só um fenômeno epidêmico, mas era, na verdade, um limite a uma sociedade internamente pacificada e democrática. Né? E isso nos fez, pouco a pouco, deslocar o olhar exclusivo do campo da segurança pública para o campo da saúde pública. Né? E as nossas experiências, eu não vou relatar aqui todas, mas quero chamar atenção para algumas delas, que para mim foram muito importantes. Né? O Relatório Mundial da Infância, que foi coordenado pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, com a participação da Nancy Cardia na editoria, né? Que trabalhou muitos dados que eram disponíveis, era uma comparação também internacional importante. O relatório das assassinatos, né, homicídios de crianças e adolescentes pelas armas de fogo, o projeto Small Arms, que foi coordenado pela professora Maria Fernanda, né, que se incorporou nesse primeiro momento ao núcleo e que foi, em grande parte, responsável pela consolidação desta área no núcleo da violência. Eu tenho um profundo respeito por tudo que a Maria Fernanda fez e nos ensinou, e que aprendemos. Não é? E, a partir disso, nós entendemos que a questão dos homicídios era uma problemática que não podia ser obscurecida, ou seja, era um problema social da maior relevância, porque não era só um problema não é? De controle legal, não era um problema só de saúde pública, mas era a própria substância de uma vida social democrática, baseada em leis, baseada no respeito aos direitos de todos. Né? Também tivemos experiências de trabalhar com os dados no campo da epidemiologia, no campo da saúde pública, nos anuários de direitos humanos que fizemos durante vários anos, né? Os vários estudos que foram coordenados e liderados pela Maria Fernanda, né? Avaliando, por exemplo, o peso dos fatores sociodemográficos na redução das taxas de homicídio, né? Sobretudo no período que vai de 2000 a 2010. Né? Fizemos uma série de estudos que, para mim, são referências até hoje. Né? E, atualmente, trabalhamos muito no mapeamento, numa perspectiva longitudinal, das ocorrências de homicídio nos diferentes territórios que compõem o município de São Paulo,
a partir de um banco de dados que é permanentemente qualificado, revisto, tanto com dados da segurança pública quanto com dados da saúde pública, né? E uma outra experiência muito importante foi a criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Democracia e Segurança Cidadã, da qual o CLAVES era um parceiro, né? Era um instituto que era formado por 6 parceiros no Brasil inteiro, né? E o CLAVES o CLAVES trouxe para o INCT toda a reflexão que não se detinha apenas nos estados, que pensava a problemática da violência em termos de Brasil e comparativamente com a América Latina, né? Então, eu quero dizer que, a partir desse momento, nós começamos a melhorar a qualidade da informação, melhorar a percepção das tendências, não é? E, para isso, depois precisaríamos dar um passo à frente, que era o de pensar sociologicamente esses fenômenos, não é? Então, o que eu vou falar agora nessa segunda parte, talvez mais uns 15 minutos, é um pouco como pensar sociologicamente a questão dos homicídios. A questão de uns 4 anos, eu orientei uma dissertação de mestrado de um pesquisador do núcleo, Renan Teodoro de Oliveira, que trabalhou comigo numa pesquisa sobre impunidade, está fazendo levantamento sobre impunidade, e a fonte da pesquisa eram os inquéritos policiais e depois os processos penais. E, analisando os processos, nós nos deparamos com uma enorme disputa, né? Sobretudo entre pessoas comuns, sobretudo habitantes dos bairros que compõem a chamada periferia urbana. Briga de vizinho, então briga de casal, briga por motivos os mais diferenciados possíveis, muitas vezes classificados da justiça como motivo fútil ou motivo torpe, né? Aliás, uma das reflexões sociológicas mais interessantes é recuperar para o campo da sociologia o significado de torpe e fútil, né? Porque aquilo que é fútil para a ótica, vamos dizer, dominante ou do senso comum, não é fútil para aqueles indivíduos que muitas vezes só têm a si e a sua dignidade pessoal para defender como patrimônio pessoal, né? Eu posso depois, até se houver debate, eu posso explicar um pouquinho melhor esse assunto, que é um tema que eu particularmente gosto muito. Mas, ao fazer até a dissertação do Renan trabalhou muito a questão dos conflitos de bar. O bar como a cena de conflitos fatais. E nós fomos trabalhando, discutimos e descobrimos que, sociologicamente, nós tínhamos que transitar do fato, homicídio, para a sua dimensão sociológica, que era o conflito social com desfechos fatais. Então, daí para frente, trabalhar a noção de homicídio na verdade, trabalhar a noção de conflito social, né? E trabalhar a noção de conflito social significava, então, inserir a problemática dos desfechos fatais na linhagem teórica da chamada sociologia dos conflitos sociais, né? Passando por Zimmel, Koser, Collins, Dahrendorf, passando pelo interesse simbólico, não só da primeira fase, não é, lá que associada com a Escola de Chicago, mas, sobretudo, na segunda fase, né, da qual Howard Becker é um dos seus principais representantes. Mas também na sociologia dramatúrgica do Goffman e na sociologia figuracional do Norberto Elias, né? Por que vamos dizer, por que essa linhagem de uma sociologia dos conflitos sociais? Porque ela nos foi estudando os casos, não é? E analisando as curvas ao longo do tempo, nós estamos percebendo que uma explicação deveria considerar tanto as perspectivas objetivas quanto subjetivas, tanto as dimensões microsociais como as dimensões macroestruturais, tanto os móveis racionais quanto os passionais, né? A perspectiva também deveria ser centrada em processos, né? Que pegasse, né? Que captasse redes de interdependência entre indivíduos e grupos sociais, fluxos de ações, seus desdobramentos e desfechos.
No entanto, nem todo conflito resulta em mortes voluntárias, como sabemos, né? Nós sabemos que nem todo conflito se vale necessariamente do recurso à violência. Então, nós precisamos, de alguma maneira, fazer a leitura dessa linhagem da sociologia dos conflitos sociais, mas pensando esse nosso objeto, que são os conflitos com desfechos fatais intencionais, né? Com as suas mais diferentes motivações, né? O nosso ponto de partida são os fatos, né? É a realidade tal como ela se apresenta ao olhar imediato do investigador, ao primeiro olhar imediato do investigador. E o nosso ponto de partida é a famosa descrição densa, tal como ela foi pensada pelo antropólogo Clifford Geertz, né? Uma descrição densa dos fatos, dos acontecimentos, com seus cenários, com as suas situações. O conceito de situação é sociologicamente muito relevante, com seus atores posicionados de modo distinto nas hierarquias sociais, né? Então, daí a questão das classes sociais e dos grupos identitários, o peso, né, que as classes e os grupos identitários exercem na composição destes cenários. Igualmente, a consideração do repertório normativo institucional que circunda esses cenários e situações, e não só aquilo que é normativo, mas um modo de apropriação singular dos sentidos desse mundo normativo, né? Os seus alcances e os seus desdobramentos, ou seja, as suas dimensões mais propriamente dito simbólicas e culturais, né? É também necessário analisar o campo de disputas em jogo. Em geral, esse conflito envolve disputas as mais diferenciadas, né? Que pode passar por bens, pode passar por honra, pode passar por proteção da intimidade, né? E pode passar por conflitos de natureza política, social e mesmo envolvendo o mundo do crime e seus negócios, né? É preciso considerar também a intervenção dos agentes encarregados de controle da ordem civil, de ordem pública, então, o papel dos policiais nas suas diferentes categorias, o papel do Ministério Público, o papel do sistema de julgamento, no caso, os tribunais de justiça, e, claro, todo o sistema de cumprimento de penas, no caso, as prisões, né? E, claro, é preciso considerar os meios e modos empregados nas ações. Então, pensar sociologicamente é pensar esse cenário denso e tentar entender, né, como é que eles se articulam para encadear um resultado que pode ser a morte de qualquer um das pessoas que sejam protagonistas desses acontecimentos violentos, né? Então, metodologicamente, trata-se de integrar diferentes perspectivas, como eu já disse, micro, macro, objetivo, subjetivo, geral e singular, descrever fatos e suas representações e reconstruir os acontecimentos. A noção de acontecimento é fundamental. O fato, vamos pensar em termos da tradição sociológica do Durkheim, é aquilo que se apresenta externamente como um fenômeno que se impõe ao olhar do investigador, uma morte de alguém, uma morte intencional, um homicídio, é um fato, né? Essa morte ela vai gerar não só, né, a questão objetiva, né? Alguém perdeu a vida, alguém provocou a morte de alguém, né? Tem as testemunhas que participaram, tem as relações sociais que estão envolvidas, tem os agentes que interferem, né? Tudo isso é objetivo. Mas essa objetividade é construída também no interior de um mundo de representações a respeito do que é vida, do que é direito à vida, do que é valor da justiça, do que é bem comum, do que deve ser preservado, do que é tabu, não é? Então, o fato não está desvinculado das suas representações. E os representadores se referem aos fatos, muitas vezes dando forma aos fatos, né? Ora, é justamente nesse desdobramento dos fatos e suas representações que é possível entender um homicídio ou uma sucessão de homicídios ou uma curva de homicídios como um acontecimento. E aqui eu penso acontecimento num sentido mais Foucaultiano, né? A capacidade que esse acontecimento tem de produzir fissuras nos tecidos sociais
e alterar, né, a composição, vamos dizer assim, das redes de sociabilidade, das relações sociais, né? Então, sociologicamente, eu penso o fato, as representações e tento entender que acontecimentos, por exemplo, um massacre, né? Assassinatos em série de crianças e adolescentes, assassinato de mulheres, né? O que isso aconteceu? O meu tempo está ficando curto. É claro que eu tenho uma longa tradição, como eu já falei para vocês, né? Eu pensei em falar um pouquinho sobre o Simmel. O Simmel introduz a ideia de que falar em violência é pensar o mundo das interações sociais, né? O Simmel, o objeto da sociologia é a distinção das diferentes formas de interação social, né? Por exemplo, as relações de intercâmbio, interação, intercâmbio, supervisão, subordinação, segredo, honra e conflito, né? E é o Simmel que introduz a ideia de que uma das funções sociais do conflito é produzir coesão social, né? Então, o conflito é mais ou menos, ele tem essa dubiedade de ser, ao mesmo tempo, uma combinação, associação entre impulsos associativos e impulsos antagonistas, né? Trata-se de padrões, então, diacrônicos que envolvem tendências opostas que se intensificam. É da essência da modernidade a intensificação dessas tendências opostas, né? A importância do Simmel é que o Simmel vai, então, mostrar que o conflito não é uma anomia, não é um fator, vamos dizer, de desequilíbrio social, ele pode até ser, mas no momento que ele está produzindo esse desequilíbrio, ele está agrupando forças, ele está agrupando cooperação. Então, muitas vezes, a morte de uma mulher, ela pode gerar uma tamanha indignação que ela fortalece movimentos de defesa, fortalece movimentos de protesto, né? Então, a gente sempre precisa olhar essa dimensão. Bom, nessa tradição, depois, nós vamos ter um sociólogo que era alemão, depois migrou para os Estados Unidos, né, que chama-se Leopold Koser, né? O Koser, ele tem um livro que se chama As Funções Sociais do Conflito, entre outras, a obra dele é mais extensa, né? E a grande tese dele vem do Simmel, que o conflito pode contribuir para a preservação da ordem social, né? O conflito tem várias funções, função de integração, função de cooperação, função de comunicação, né? E, portanto, um fato como um homicídio, uma violência, ao mesmo tempo que ela desarticula a ordem social, ela também contribui para fortalecer sentimentos de cooperação e integração, né? Bom, eu teria aqui que falar do Dahrendorf. O Dahrendorf, a história é um pouco mais longa, eu não vou me deter. Eu confesso a vocês que eu tenho muita familiaridade, porque estudei na minha tese de docência, particularmente o Dahrendorf, né? O Dahrendorf vem dessa linha da sociologia dos conflitos sociais, mas ele está pensando o conflito mais na dimensão propriamente dizendo sociais, né? Dos protestos coletivos, das lutas de classe social, dos conflitos industriais, né? No entanto, num ensaio dele chamado A Lei e a Ordem, ele trabalha muito essa questão da anomia, não é? E ele pensa a anomia como uma expressão do conflito social. Eu não vou me deter, também por causa do meu tempo. Nessa mesma linha, é muito importante um sociólogo atual, que nem sempre é muito lido, mas ele tem uma obra importante que se chama Randall Collins. Ele está vivo, ele é professor nos Estados Unidos. Eu tive o prazer de tê-lo como co-supervisor na tese vocês conhecem Elena Singer, né? Elena Singer ficou 1 ano nos Estados Unidos, na Filadélfia, com a supervisão deles, né? E ela aprendeu novidades que ela trouxe na tese dela, até hoje intencionais. O esforço do Collins é integrar diferentes tradições da durkheimiana, dramatúrgica, interacionismo simbólico, utilitário, da escolha racional, né? O que é importante é o peso que o Collins dá aos microcenários da violência. Ele escreveu um livro, esse livro deve ter uns 5, 6 anos, que se chama Microcenas da Violência. É um livro fundamental, né? E ele vai mostrar que, na verdade, para se entender a violência nas suas diferentes múltiplas expressões, é preciso entender
preciso partir dos cenários micros para entender como a intersecção entre múltiplos cenários micros vai constituindo, numa dimensão temporal, de tempo e espaço, essa dimensão mais macro sociológica. O que me agrada muito na leitura do Collins é que, ao invés de ele focalizar o indivíduo, ele diz assim: para entender o indivíduo é preciso entender a situação. Então, na verdade, é a partir da situação que você chega aos indivíduos, né? Então, uma boa descrição das situações, você entende os móveis do conflito, você entende os móveis do porquê alguns conflitos geram violência, e pode ser violência fatal, e outros não necessariamente, né? Ele trabalha, então, os conflitos em sentido muito amplo, né? Greves, passeatas, atos terroristas, revoluções, guerras, massacres e também homicídios, né? E também trabalha formas normais da vida cotidiana, como rituais, né? Regras que regem as atividades sexuais consideradas legítimas, sistemas de crenças que definem o que é normal do que é herético, e ele define, então, esse trânsito do micro para o macro. Bom, eu teria que falar aqui do Elias, eu teria que falar aqui do Hobsbawm, né? O Elias associou muito o controle da violência ao curso do processo civilizatório. O Elias tem sido mais estudado, não é? A chamada sociologia figuracional tem sido bastante empregada nos estudos. A minha orientanda, que também acho que muitos de vocês conhecem, a Camila Nunes Dias, que fez uma tese sobre o PCC, ela trabalha o PCC da perspectiva da sociologia figuracional e deu resultados excelentes, né? Ao tentar entender as redes de interdependência entre os indivíduos e como é que se dá a distribuição do poder nessa rede de interdependência, né? Isso nos permite uma visão de processo, né? Então, que permite, por exemplo, entender a passagem do fato para o acontecimento, né? Isso é tão importante porque o Eric Hobsbawm, num pequeno livro de ensaios, em que ele analisa a questão do futuro da ordem pública, ele identifica 3 processos que estão levando à erosão da ordem pública, não é? E à explosão da violência como decorrência. O processo que ele chama de descivilizatório, quer dizer, aquilo que o Elias chamou de civilizatório, está encontrando um movimento contrário. A tendência à militarização da sociedade e a perda de legitimidade das leis e dos cidadãos. Os cidadãos cada vez mais deixam de ser obedientes, não é? Bom, então eu termino aqui porque eu já falei muito para vocês, não é? Bom, só para terminar, é que hoje tem uma corrente de explicações também muito importante que vai focalizar não tanto os fundamentos racionais da violência, tentando esclarecer os móveis que levam os atores a agir com violência, muitas vezes com desfechos fatais, mas também as chamadas fontes passionais da violência, né? Como é que as emoções configuram, né, formas de ação, né? E aqui a minha referência é o livro organizado pelo Adalto Novaes, que se chama Mutações, Fontes Passionais da Violência. É um livro primoroso no campo da filosofia, da sociologia, também da antropologia, e que nos permite entender também que não se pode ignorar essa dimensão passional. Eu termino, então, nesse último minuto, eu falei demais, que sociologicamente, pensar a ocorrência de desfechos fatais, né, os homicídios, por exemplo, significa evitar generalizações apressadas. Considerar o quanto singularidades compõem tendências gerais e explicam tendências visíveis no estudo das curvas de evolução dos fatos é uma tarefa que exige, portanto, essa dimensão mais densa da observação empírica e da explicação, propriamente dizendo, sociológica. Muito obrigado. Bom, obrigada, Sérgio, muito bom. É estranha a distância porque não tem aplausos, mas estamos todos aplaudindo. Eu passo a palavra para a professora Cecília, então. Maria Fernanda, só um minutinho. Oi. Eu vou precisar dar uma saída 1 minuto, porque eu preciso pôr colírio. Tá? Tudo mas, bem. Cecília, eu estou ouvindo. Eu vou continuar ouvindo. Tá? Tá, tudo bem, vai botar. Vai. Maria Fernanda, me perdoa, porque apareceu uma coisa que
Ó, Meu PowerPoint sumiu. Espera aqui. mas ele tá aberto, né? Deve estar atrás da tela, provavelmente. Eu Não, acho. infelizmente é outro. Hum. Tá. Ele está aqui. Alô? Oi, estou aqui. Tá. Então, se a senhora passar o mouse na tela, vai aparecer lá embaixo aquela mesma barra com compartilhamento de tela. E aí ele certamente vai estar lá nos quadradinhos. Ou ele foi minimizado, não sei. Ah, tá. Tá? Apresentação. Né? Isso. Ok. Gente, Mas Desculpe. a tela não foi compartilhada ainda, Cecília. Tem que compartilhar a tela, ela não foi compartilhada ainda. foi Pera um pouquinho. Não, eu estou aqui já. Pera um pouquinho só. Pronto. O quê? Foi compartilhado? Não, tem que ir lá embaixo no compartilhar, share screen. Eu estou... Aí o share screen vai abrir com vários quadradinhos que são os arquivos. Aí escolhe o arquivo da apresentação. Ai, estava tudo tão bonitinho, né, Fernanda? Foi, a gente testou antes e tudo. Aqui não me aparece nada. Aquela barra inferior não está aparecendo? Não, quando eu clico, passa o... Será que eu fecho e abro? O zoom? É, Não sei. Tem alguém da Oi. técnica? Não precisa fechar o zoom. Com o zoom aberto, lá, passa o mouse na tela embaixo, na tela do zoom. Aí abaixo tem o ícone do microfone, da câmera, escrito security. Tem os participantes, o ícone dos bonequinhos, o ícone do balãozinho e do não está lado do me balãozinho tem share aparecendo nada screen. disso, meninas. Aperta em cima em visualizar. Em cima onde? Não aparece nada disso. A tela do Zoom está aberta no seu computador, Cecília? Você está vendo a minha, Sérgio, e a você? Você está vendo a... Não, Oi. não estou vendo. Ah, então ela minimizou. Aqui na tela do Zoom, tem escrito visualizar, ou view, em cima, no canto superior direito. Não, mas é porque, na verdade, eu não estou com a tela do Zoom aberta. Ela minimizou a tela. A gente precisa abrir a tela do Zoom. Maximiza a tela do Zoom, por favor. Acho que eu vou ter que fechar e entrar, sabia? Desculpem, tá? Aqui está dizendo, Zoom Meet está usando a webcam, mas não aparece Abre nada. a tela em que aparecem todas as janelas, que dá para a senhora ver a Maria Fernanda, o Não Sérgio. consigo. Na barra de tarefas, na parte inferior do seu computador mesmo, tem o ícone do Zoom. Não tem. É uma câmera branca no quadrado azul. Tá. Ai, que vergonha. Cecília, você quer me mandar a apresentação e eu passo para você? Pode ser uma alternativa. Pode ser. Mas eu tenho a impressão que se eu entrar outra vez, Pode porque ser. desde que eu abri modo apresentação, as coisas fecharam. Então, é porque o Zoom deve ter sido minimizado. Aí, é preciso ver onde está o ícone do Zoom para ele ocupar sua tela toda de novo, para você poder ver as coisas. Mas... Maria Fernanda, veja se o PowerPoint, talvez ela acione o PowerPoint, que pode ser que esteja ou no PowerPoint ou no Zoom. Será que não é isso?
Não sei, talvez o melhor seja ela sair e entrar mesmo, porque ela Tá tem bom. o link, o acesso. E se tiver qualquer dificuldade, Cecília, você me manda que eu passo para você. Manda por Tá. e-mail ou por WhatsApp que eu passo para você, tá bom? Tranquilo, acontece isso. Coisas de mundo virtual, né, gente? Não, olha, eu não sou diferente, não, viu? Eu, de vez em quando, preciso ficar aqui. Eu também, eu entro em pânico também. Não, ainda tem isso, gera uma ansiedade, porque a gente. Hoje eu estou feliz porque eu estou conseguindo usar o meu fone sem fio, porque a quantidade de vezes que eu bato a cabeça com isso daqui, eu tenho que sempre ficar com esse daqui de sobreaviso, porque, enfim, É muita, eu muita esqueci, eu esqueci de te avisar que às 4 horas eu tinha que parar, porque só para pôr o colírio, porque esse cronograma é tão... Às 5 horas eu vou parar outra vez. E agora vai até às 22. Não, às 5 da tarde você bota colírio de novo? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, de hora em hora? De hora em Uau! hora. E não é o mesmo. Mas hoje termina a fase mais difícil. Amanhã é só 2 colírios, então reveza 2. Mas os horários continuam apertados. Aí na terceira semana começa a aumentar o intervalo. Né? Uhum. Eu vou ter colírio até dia 30/12. Meu Nossa, sobrinho resolveu fazer uma brincadeira comigo, disse assim, tio, então o Natal vai ser degustação às cegas. que delícia, hein? Eu falei para ele, só pode ser. Agora eu convidei, formalmente, acho que vamos tentar fazer o Natal aqui. Eu falei para eles, agora todo mundo tem que estar treinado para ser convocado para aplicar colírio. Aí eles deram risada. Vamos ver o que vai acontecer. Cadê ela? Alguém da produção não pode entrar em contato com ela para ver se ela está precisando de ajuda? Tá verificando aqui. Ela vai conseguir entrar. Vou ligar para ela para ver se ela está precisando de alguma coisa.
Eu acho que eu vou te fazer umas perguntas, então, Sérgio, enquanto Cecília não chega. O que que você acha? Boa ideia? E se alguém tiver alguma questão, gente, Tá quiser bom. mandar. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, quando você falou, né, da transição e consolidação democráticas nossas, e pulando agora para 2018, 2019, 2020, enfim, esse momento que a gente está passando de tanta ameaça à democracia, né? Aí eu fico pensando em que medida a gente atingiu esse ponto de consolidação democrática, ou se, no fundo, esse processo para a gente ele sempre foi muito frágil e muito permeado por bolsões não civilizatórios. E por isso, essa concorrência com violência e um pouco entender o que está acontecendo agora, essa hiperviolência que a gente está vivendo, assim, sabe, É. nesse momento. O que você pensa sobre isso? Não, eu acho que meu argumento há muito tempo, eu venho sustentando aí, que não houve consolidação, uma consolidação completa da democracia no Brasil, e o princípio fundamental, nenhuma democracia subsiste durante muito tempo com extremas desigualdades sociais. Quer dizer, Uhum. a base Pessoal, de uma sociedade licença, a professora democrática, Cecília retornou à sala. tá bom. Sim, mas eu não consegui ainda não. A gente está no telefone com a senhora. Tá. Aqui, Pega o ó. telefone novamente, por favor, para a gente poder dar as instruções pelo telefone. Tá, A gente está na linha. tá. Alô? Tá. Mas não me aparece, meu amigo. Eu acho, sabe o que eu acho? É que eu esqueci, eu acabei fechando o PowerPoint, entendeu? Hein? Está tudo aqui, mas não está no Zoom. Não estou vendo nada. Não. Deixa eu me falar uma coisa. Eu acho que eu vou primeiro abrir o texto, está aberto. Mas não apareceu, não aparece. Não. Aqui, ó. Entendeu? Então, sabe que eu acho que o erro meu é que eu acabei fechando o PowerPoint. E não podia, antes de abrir o Zoom, né? Cecília, sabe o que eu vou sugerir? Continua, então, Maria Fernanda? Sim, eu vou Vamos refazer no a ar.
Tá, eu vou refazer a pergunta. A gente está tendo um problema técnico com a professora Minayo, está tendo muita dificuldade para compartilhar a tela, então a gente vai dar seguimento ao debate com o professor Sérgio e depois a professora Minayo voltando, a gente retoma. Então, eu fiz uma pergunta para ele, um pouco a partir dessa questão que ele colocou a permanência, né, de níveis elevados e crescentes até de violência no nosso processo de transição e consolidação democrática, né, como algo instigante. E aí eu passo para hoje, né, e a gente vê esse momento de tanta ameaça à nossa democracia, de tanta fragilidade democrática, né? Aí eu perguntei, será que a gente teve esse momento de consolidação democrática? A primeira, né, coisa que eu pensei, ou se o nosso processo foi muito um processo marcado por movimentos descivilizatórios, né? E como entender também essa hiperviolência agora, né, que está tão forte, enfim, esse cenário atual aí que me intriga muito. Bom, eu acho que é preciso muita discussão, não é? Até porque o cenário atual é muito recente, a gente tem algumas impressões, algumas ideias. Agora eu já vejo. Tá, então vamos lá, para um pouquinho. Consegui abrir a apresentação, mas o que eu não consigo Vamos, Sérgio, eu acho que mutaram, a Cecília está mutada, então eles vão resolver e a gente Tá bom. Não, eu vejo o seguinte, quer dizer, nós não tivemos uma consolidação da democracia, pelo menos até agora. É claro que consolidações democráticas muitas vezes demoram quase um século, não é um processo. Mas aqui nós temos 2 ou 3 processos que pesam. Não é? O primeiro deles é a persistência de desigualdades. E quando eu estou falando de desigualdades, não são só desigualdades do ponto de vista socioeconômico, de renda, não é? De coisas de vida, mas a desigualdade que você pensa em termos raciais, desigualdade em termos de gênero, não é? Desigualdade, as diferentes desigualdades no acesso às instituições encarregadas de promover direitos sociais, encarregadas de assegurar direitos humanos. Então, eu acho que isso pesa. Isso é um elemento estrutural extremamente importante. O segundo deles é que a democracia não conseguiu lidar com a violência das instituições encarregadas de controle da ordem pública. Não é? Quer dizer, a polícia e mesmo o sistema de justiça de modo geral, eles mantiveram um padrão de conduta de 50, 60 anos atrás. A minha hipótese é o seguinte, por exemplo, se você pega o mundo do crime, o mundo da delinquência, esse mundo evoluiu ao longo do tempo. Você tem uma nova economia do crime, houve a incorporação de tecnologias à delinquência, à criminalidade, a delinquência ficou transnacional, etc. E o sistema de justiça, a coisa continua operando como ele operava há 30, 40 anos atrás. Então, criou-se um fosso entre a dinâmica da violência na sociedade e a capacidade do Estado de lidar com ela, com instrumentos modernos. Então, essa questão, para mim, pesa muito, né? E afeta aquilo que me parece fundamental, que é o monopólio estatal legítimo da violência. Uhum. Né? Nós nunca tivemos esse monopólio no Brasil. Eu continuo argumentando. Agora, cada vez mais, esse monopólio está se transformando num monopólio privado. Né? Ou está na mão do crime organizado, ou está na mão das polícias que agem, né? Muitas vezes usando da violência em nome da ordem pública, mas, na verdade, como se fosse uma prerrogativa particular, singular. Então, eu diria que esse é um segundo elemento. Bom, e o terceiro elemento é que nós estamos atravessando, nós não tivemos, vamos dizer assim, nesse longo processo de globalização, nós acompanhamos algumas coisas que têm a ver com a comunicação de massa, que têm a ver com
vamos dizer, com as tecnologias de informação, etc., etc., mas o nosso sistema educativo está muito atrasado, não é? Muito. Isso não é causa, mas é um sintoma de que você tem o quê? Você tem um processo civilizatório que não se completa. O que quer dizer um processo civilizatório não se completa? Aquela ideia de que o uso da violência é alguma coisa moralmente reprovável. Não é só que a gente não deve usar, mas é uma coisa indigna. Quer dizer, cometer um ato de violência contra uma mulher, contra uma criança, não é? São atos indignos, não fazem parte da natureza humana. Então, isto que foi uma conquista do processo civilizatório não se generalizou aqui, né? Então, eu acho que tem um concurso. Agora, hoje, nós estamos vivendo uma onda que, para além de conservadora, ela é reacionária. Quer dizer, nós estamos vivendo um processo decivilizatório numa escala acelerada. É isso. Tá ótimo. Eu acho que a gente tem muito para pensar aí. Vamos ouvir a Cecília e depois a gente retoma com um debate maior, tá bom? Obrigada, Sérgio. Cecília. Primeiro, eu peço desculpa por esse fiasco. Eu já tinha prevenido a Fernanda que eu era analfabeta tecnológica, e sempre, quando eu faço a apresentação, eu peço alguém... Vocês estão me ouvindo, né? Estamos. Vou abrir. Sempre peço alguém para passar o PowerPoint para mim. Mas, de qualquer forma, eu queria falar o seguinte. Primeiro, agradecer imensamente a Maria Fernanda e a diretoria da Abrasco, a presidência do Congresso, por esse convite que me honra muito. Segundo, dizer da minha alegria de estar com o Sérgio Adorno e de aprender com ele. É uma pena que a aula não possa prolongar muito mais, mas eu sempre aprendo com ele. E por outro lado, a minha fala vai ser uma fala totalmente diferente da fala do Sérgio, porque eu começo, no PowerPoint que eu fiz, eu começo dizendo que a área de saúde é uma área muito pragmática. Então, ela define as questões, define os problemas e aí passa a atuar, né? Nós sabemos que é um campo tanto de conhecimento, como de serviço, como de práticas, como de políticas. E é nesse miolo que entra a questão da violência em saúde. Eu comecei também fazendo uma homenagem a duas pessoas muito queridas, ao João Yunes, que foi quem começou a discussão aqui no Brasil do tema violência e saúde, e Maria Helena Melo Jorge, já mencionada pelo Sérgio Adorno, queridíssima amiga, que desde os anos 70 trabalha com os primeiros estudos, sempre chamou de causas externas, porque é esse o conceito com o qual a saúde trabalha mais, né? Mas, embora a violência ela seja um fenômeno desde que a humanidade existe, né? O primeiro relato assim simbólico que nós temos é a morte de Caim por Abel, de Abel por Caim, né? Então, desde que a humanidade existe, a violência está presente. E como o Sérgio muito bem falou, das microformas que chega a uma causa fatal, né? Embora isso, a área da saúde sempre tratou a violência como problemas assim consequentes da violência. As chamadas causas externas trabalham com consequências da violência, né?
No entanto, no ano de 1994, a Organização Pan-Americana de Saúde colocou o tema na pauta. E, ao colocar esse tema, ela trouxe também uma reflexão que refletiu na Organização Mundial de Saúde, de tal forma que o primeiro documento formal da área da saúde, tratando a questão da violência, de 1996. Estou falando de documento em nível mundial. É impressionante, é um documento fantástico em que se une não só a questão das causas, como a saúde trabalha, não só a questão das consequências, mas também os fatores sociais de desigualdade, de todos esses fatores sociais que incluem a violência. Em 2002, a Organização Mundial de Saúde fez um chamado Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, pronunciando o pronunciamento do conceito de violência e a definição do conceito de violência na área da saúde está em 1996, depois em 2002, e depois se derrama por uma quantidade de documentos que nós temos hoje. Eu falaria de alguns aí no meu PowerPoint, mas falhei nesse sentido, né? No Brasil, o João Yunes participou, assim como, desculpem falar no próprio nome aqui, eu também participei da organização e da Assembleia Pan-Americana, que em 94. João Yunes, na época, representava toda a área de cuidados com crianças e adolescentes. No Ministério da Saúde de José Serra, ele foi convidado a conduzir uma secretaria chamada Secretaria de Políticas de Saúde. E ele começou a trabalhar com grupos para produzir políticas nas mais diferentes, para formalizar políticas nas mais diferentes áreas. Infelizmente, esse pragmatismo do Ministério da Saúde chegou um momento, achou que era pouco que ele estava fazendo, que era uma coisa fantástica, e aí o retiraram. Mas, com ele, nós consolidamos, em 3 anos, de 1998 a 2001, um documento que foi discutido por um grupo de médicos, de bombeiros, de pessoas que trabalhavam com reabilitação, com saúde pública e tal. E eu lhes conto que eu tive o prazer e a honra de ser a coordenadora dessa política nacional de prevenção de acidentes e violências. Esse documento ele foi consolidado num grande seminário e depois foi, assim, com bastante dificuldade, nós tivemos que batalhar um pouco para isso. Através do Conselho Nacional de Saúde, nós conseguimos que fosse homologado pelo Ministério da Saúde. Essa homologação desse documento traz algumas questões
que eu até posso esquecer alguns, porque eu fui elencando os pontos que foram colocados. Tá? Primeiro, eu falo assim, essas questões que o Sérgio falou, não da criminalidade, mas da violência, porque na área de saúde nós separamos bem esses dois conceitos. Tá? Nós trabalhamos com violência contra a criança e adolescente, a violência conjugal, a violência de gênero, quer dizer, essa microviolência que, nas leituras e nos autores, nos grandes sociólogos e pensadores da área que nós temos, nós entendemos o seguinte, que possivelmente a violência que é tida como mais banal ou fútil, como bem lembrou o Sérgio, que é o termo usado na criminologia, né? Nós trabalhamos como questões sociais muito sérias que devem ser tratadas pelo setor saúde. Então, o primeiro campo que foi trabalhado pelo setor saúde, aliás, foram dois. Foram da criança e adolescente, e aí entraram muitas pessoas que haviam trabalhado no Estatuto, no ECA, tá? E o outro ponto foi a questão das emergências, porque havia uma compreensão da área de saúde que evento traumático ou uma tentativa de homicídio, um conflito que gerasse lesões e traumas, teria que ser tratado imediatamente. Isso nós aprendemos nas leituras das pessoas que trabalhavam com isso. Então, foi implementado no Ministério da Saúde uma área inteira, e daí sobrevieram os SAMUs, que foram espalhados pelo país todo, com a ideia de trabalhar a questão da violência, dos traumas e das lesões. O segundo tema, que foi assim, mais trabalhado na área da saúde, introduzido, né? Porque depois isso foi aumentando, e na política parece muito claro, é a violência contra a mulher. Não se falou no documento, se usou o termo gênero, claro, mas se focalizou muito na violência contra a mulher, né? Isso é um ponto que, aos poucos, a política foi evoluindo, os programas foram evoluindo para tratar a questão de gênero, desde a situação do homem, como a situação da mulher, como a situação da população LGBT e tal. E o terceiro ponto, que foi assim também bastante tratado pelo Ministério da Saúde, tudo isso que eu estou falando tem programas, tem políticas específicas, e essas políticas continuam de alguma forma. Tá? Então, o terceiro ponto é a violência contra a pessoa idosa. A primeira vez que se falou em violência contra a pessoa idosa foi em 1975, onde aparecem os primeiros estudos na Inglaterra. Tá? E aqui no Brasil também esse foi um tema introduzido, e, se eu não me engano, o primeiro texto escrito sobre isso foi um texto que eu escrevi em 1995. Vocês vejam que já é muito próximo.
Quer dizer, tem uma coisa muito específica na área da saúde, é que a área da saúde está muito preocupada com as vítimas, né? Menos com os agressores. Eu acho que agora o tema vai entrando mais trabalhar com o idoso vítima, a criança vítima, a mulher vítima, a população LGBT, né? E, aos poucos, outros temas foram entrando, como o racismo estrutural e outros temas que vão aparecendo em várias políticas públicas. O documento que trata da violência, né, é um texto relativamente curto e que, na sua última página, traz o nome de todas as pessoas que colaboraram. Por exemplo, falamos em Maria Helena Melo Jorge, esteve presente o tempo todo. Tá? Então, tem diretrizes. E aí tem uma coisa muito específica que é da área de saúde, que é a promoção da saúde. A política de prevenção de acidentes de violência, ela está dentro do Ministério da Saúde, na política de promoção da saúde. E foi a partir daí, no ano 2005 ou 2006, eu acho que é 2006, a partir de 2006 até 2016, que essa política deslanchou em todo o país. Foram criados 1.300 núcleos de prevenção de acidentes de violências nos estados e nos municípios maiores. Foram criados núcleos nas universidades para acompanhar esses trabalhos, não é? Sempre dentro dessa linha de promoção, de melhorar as informações. E o que eu posso dizer para vocês, que eu acompanho isso, né, gente? Eu já sou quase Matusalém, eu acompanho isso há muito tempo, e desde que nós começamos até hoje, tem havido um aprimoramento das informações. Não são assim impecáveis, não. Tem muita coisa que pode melhorar, não é? Um dos últimos trabalhos no sentido da informação foi a criação do Viva, que tem duas pontas. De um lado, é a informação, obrigatoriedade de todas as informações referentes a acidentes e traumas, dentro do formulário específico. E a segunda é a criação de polos, está me faltando o nome aqui agora, mas polos de núcleos, são núcleos privilegiados nas emergências públicas do país. Por quê? Porque, embora as emergências que recebam a população vítima de violência, a maioria da população, porque tem muita violência que não chega lá, né? Mas, embora essa população, esse trabalho aconteça lá, existe um gap entre as informações das emergências para o sistema de mortalidade e o sistema nacional de internações, porque as violências que não redundam em morte, mas causaram traumas, sofrimentos e etc.,
elas entram nas estatísticas hospitalares, tá? E as que provocam mortes entram no sistema de informações de mortalidade. Mas não havia nada em relação às emergências, tá? Outro tema que foi considerado como diretriz é a formação de pessoal, de profissionais de saúde, a entrada desse tema nas universidades, nos cursos, e muito induzidos por esses núcleos formados nas universidades e por núcleos de trabalho, esses 1.300 núcleos que foram criados. Outra diretriz foi avançar em investigações, em pesquisas. E nós, não sei se vocês sabem, o Claves, mais ou menos de 10 em 10 anos, produz um livro que faz uma reflexão sobre a produção da área na área de violência. Esse último que nós fizemos, ele atrasou, porque era tanta informação, nós encontramos uma quantidade de informação muito grande, só brasileiro, quer dizer, o estado da arte aqui no Brasil. Esse livro foi lançado agora em 2017. Acho que eu até tenho aqui. Não, mas eu estou com fundo ali, não dá para ver. Mas novas e velhas questões sobre a violência. Ele foi premiado pelo IBEU, esse livro, e aí tem coisas assim muito importantes que eu queria comentar. Primeiro, eu acho que as pesquisas avançaram muito mais do que os serviços. As pesquisas elas vão atualizando os temas que vão se tornando temas que chamam mais atenção, tá? E uma coisa muito interessante que a gente observou nesse livro é a articulação de pessoas que trabalham em serviços, gestores e pesquisadores. Tem muitos artigos e trabalhos em que esses diferentes atores estão juntos. Isso por várias razões, mas uma muito simples é porque houve um aumento muito grande de estudantes universitários, de mestrado, doutorado, estudando violência. Na USP deve ter. Na Fiocruz, nós temos um mestrado, doutorado com concentração. Nós coordenamos um curso à distância de especialização. Então, o que a gente observa é que, eu sempre digo assim, o que a gente estuda, que a gente analisa, não necessariamente vai chegar à política e à gestão, porque a política e a gestão dependem de ações políticas, né? Mas há, hoje, uma comunidade da área de saúde muito mais bem informada em relação a essas questões. Por fim, a última diretriz é a avaliação do que está sendo feito na área de saúde. E eu sei que eu não tenho muito tempo, eu vou terminando por aqui, falando que, primeiro, em 2005, nós fizemos... Veja, a política foi lançada em 2021, né?
E aí a gente foi tentando capilarizar pelos municípios, pelos estados e tal. Em 2005, a gente fez um estudo que a gente chamou de diagnóstico de como é que estaria a política no sistema de saúde. E, obviamente, a gente percebeu que ela estava ainda muito pouco entranhada, assim como é pouco entranhada na universidade. Aqui na Fiocruz, já vou falando um defeito de nossa instituição, no meu departamento de Ciências Sociais e Saúde, tem gente que acha que esse assunto não é assunto que a gente tenha que discutir, sendo que hoje é a terceira causa de morte, já foi a segunda causa de mortalidade, e na juventude a primeira causa de mortalidade. Maria Fernanda, inclusive, estuda isso muito bem, inclusive com mais de 70% das mortes por arma de fogo. Então, é uma questão, ela é uma questão social, é uma questão pública, mas é uma questão de saúde. Então, eu queria contar para vocês o seguinte: o último grupo que estava no Ministério da Saúde, posso até dizer o nome de algumas pessoas, porque é para elogiá-las, que é a Débora Malta, o Otaliba, a Martinha, a Sheila continua lá, e outros, né? Foram as pessoas assim que agarraram esse tema e puxaram esse tema para frente. Eu sei que Marta e Otaliba continuam trabalhando isso em Goiás, né? Mas saiu do Ministério da Saúde. A Débora Malta continua trabalhando isso em Minas Gerais, mas saiu do Ministério da Saúde. Então, nós hoje temos um ministério que não está preocupado com essas questões, mas, contraditoriamente, como diz o Sérgio, às vezes os conflitos têm as suas contradições, seu lado bom, né? Nós fomos contatados para fazer uma avaliação dessa política. Então, o CLABS está fazendo, nesse momento, uma avaliação, quer dizer, primeiro foi em 2005, e nós estamos fazendo agora uma investigação quantitativa, qualitativa, que está sendo assim liderada pela Ednilza e Simone, mas nós todos estamos participando, em que a gente vai poder falar como estado da arte. Eu terminaria dizendo o seguinte: na área de saúde, a gente entende que qualquer violência ela é negativa para o ser humano. Não tem aquela história de mudança da sociedade através da violência. Hannah Arendt já nos coloca isso de forma muito particular, como quando ela dizia que a violência só serve para dramatizar causas, né? E, embora o Ministério da Saúde, nesse momento, tenha pouca força, tem pessoas lá trabalhando, não com a força que tinham, mas tem algumas pessoas trabalhando, tá? E a gente vai ver em que medida os estados e os municípios estão levando isso a sério, porque a questão da violência é uma questão de todos nós. Gente, eu queria pedir 1000 desculpas pelo meu fiasco, tá? Obrigada, Maria Fernanda. Imagina, foi muito bom ouvir vocês e ter vocês dois aqui nessa mesa. No fim, eu acho que ficou mais solta assim, a apresentação, ficou uma conversa, eu acho que foi muito bom.
A gente tem uma questão aqui de horário, porque agora começam as comunicações coordenadas. Então, infelizmente, a gente não vai poder ter tempo para perguntas, né? E, eu vou só passar para vocês se despedirem. Eu vou dizer, veio uma pergunta específica sobre a questão da violência nesse contexto de Covid, né? E, enfim, né? Como pensar essa questão nesse período? Fica aí para a plateia saber o que foi perguntado. E uma outra questão também é da importância da violência juvenil, jovens, né? E até da violência policial, que aí 25% dos homicídios hoje, por exemplo, em São Paulo, são perpetrados pela polícia, né? E é um tema que fica meio marginal aí no campo da saúde. Mas eu acho que a fala de vocês dois deu para a gente perceber muito bem como é que esses dois campos estão pensando esse problema e como se conectam e se complementam, né, nas abordagens. Eu agradeço vocês e passo só para uma despedida final, então, tá bom? Se alguém que tiver perguntas e quiser me mandar, eu depois repasso para ir uma resposta mais direta, tá? Obrigada, Sérgio. Obrigada, Cecília. Obrigado. Bom, então, eu também quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade. E, Cecília, você não precisa de PowerPoint. Você é uma documentação viva. Sabe? Então, parabéns. Eu não consigo mais ter a memória que você tem. Então, pode dizer para você que não é nem um fiasco. O fiasco é um sucesso. Tá certo? Quero agradecer, então, um abraço e eu me coloco à minha disposição. Se quiserem mandar alguma pergunta que eu possa responder, eu fico à disposição. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Nesse final é só afeto, viu? Afeto a Fernanda, querida, e desejando muito sucesso. E você, Sérgio, também. Eu olho para você e lembro do nosso colega Paulo Sérgio também. Se você encontrar com ele, dá aquele abraço que eu mandei. Tá, eu mando, sim. Muito sucesso no Congresso. Obrigada. Obrigado. Tá bom, gente. Obrigada. Tchau. Obrigado, até logo.